Imagine a cena. Um homem sozinho, cercado de inimigos em território estrangeiro, sem exército, sem aliados, sem saída visível. Ele sabe que se alguém o reconhecer, está morto. E foi exatamente nessa situação, com o coração disparado e as mãos tremendo, que esse homem pegou uma folha e escreveu uma das frases mais poderosas de toda a Bíblia. Davi tinha acabado de fugir do rei Saul, que queria matá-lo. Desesperado, sem opções, ele tomou uma decisão que parecia insana, foi pedir refúgio em Gate, a cidade do maior inimigo de Israel. Gate era a cidade natal de Golias, o gigante que Davi havia matado anos antes. E os soldados filisteus o reconheceram imediatamente. A Bíblia diz que Davi ficou com muito medo. Para sobreviver, fingiu ser louco, babando na barba, arranhando as portas. O rei de Gate o dispensou pensando que era um demente. E foi nesse momento de terror real, depois de escapar por pouco, que Davi escreveu: No dia em que tiver medo, em ti eu confiarei. Salmos 56:3. Não foi escrito num templo. Foi escrito depois de fingir loucura para não ser assassinado. Repara na honestidade brutal desse versículo. Davi não diz nunca vou ter medo. Não diz sou forte demais para sentir medo. Ele diz, no dia em que tiver medo. É um dado. Uma certeza. O medo vai vir. O que muda é o que você faz com ele. A palavra hebraica para confiarei aqui é batak, que significa apoiar o peso sobre algo. Como uma ponte. Você não elimina o abismo. Você coloca o seu peso sobre o que é sólido o suficiente para te sustentar. Davi não estava dizendo que Deus ia fazer o medo desaparecer. Estava dizendo que mesmo com medo, ele ia colocar o peso da sua vida sobre Deus. Isso é fé real. Não é a ausência de medo. É a decisão de confiar mesmo sentindo medo. O maior mito sobre a fé é que ela elimina o medo. Não elimina. Davi tinha medo. Pedro tinha medo quando saiu do barco para andar sobre as águas. Os discípulos tinham medo na tempestade. Jesus mesmo, no jardim do Getsêmani, pediu que o cálice passasse. Fé não é coragem natural. É uma escolha sobrenatural feita no meio do medo. E você não precisa esperar o medo passar para confiar em Deus. Você confia exatamente quando o medo está presente. E aí a fé tem o seu maior poder. A frase que você precisa levar hoje é esta: no dia que o medo chegar, e ele vai chegar, você já sabe o que fazer. A mesma coisa que Davi fez em Gate. Vamos orar. Senhor, hoje eu faço a escolha de Davi. No dia em que tiver medo, e eu sei que esse dia vai vir, eu escolho confiar em ti. Não porque o medo vai embora, mas porque tu és mais sólido do que qualquer coisa que me amedronta. És o meu refúgio quando não tenho mais para onde correr. Amém. Se Davi conseguiu escrever um salmo depois de fingir loucura para sobreviver, você também vai passar pelo seu gate e sair do outro lado. Se você está enfrentando um medo hoje e escolhe confiar em Deus mesmo assim, escreve no dia que tiver medo eu confio aqui nos comentários. Inscreva-se no canal Momento com Deus e ative o sino. Todo dia uma história bíblica que vai te dar coragem para o dia seguinte. Até o próximo Momento com Deus.